Vixe, amigos, parece que a próxima Nintendo Direct vai ser só em fevereiro e talvez nem seja uma Direct tradicional. Dataminers descobriram que o novo jogo da Nintendo tem suporte a 4K, dando mais um indício assim de que o próximo videogame da Nintendo vai ter suporte a 4K também. O Nintendo Switch empata e ultrapassa o Xbox Game Pass. E a Nintendo ainda não parou com as suas aquisições de novos estúdios, mas prefere manter a cultura da empresa. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal para não perder os Coelho News às terças, quintas e sábados e ative o sininho de notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta para você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Galera, parece que teremos uma Nintendo Direct em fevereiro. Quem trouxe essa informação foi ninguém menos do que o próprio PH. PH tem trazido várias informações, especulações às vezes também, mais informações que acabam se tornando realidade. Então a palavra dele tem tido um grande peso, não apenas aqui pra gente, mas também internacionalmente. Tudo que ele fala no seu podcast acaba virando pauta ali dos fóruns de discussões. E ele falou exatamente sobre isso, uma Nintendo Direct em fevereiro. Eu acho importante a gente dar uma citada aqui sobre o que o PH tem falado sobre a Nintendo Direct no passado, porque todas as informações que ele trouxe falando, olha, minhas fontes disseram que vai ter uma Nintendo Direct em tal data, elas acabaram acontecendo. Isso 100% das vezes, desde o ano passado até esse ano. E a única vez que não aconteceu, ele chegou a avisar com antecedência. Olha só, novos detalhes aqui sobre o que eu falei pra vocês da última vez, a informação não era atualizada. Então antes de chegar na data do que ele falou que ia acontecer a Nintendo Direct, ele avisou todo mundo sobre novos detalhes ali da sua fonte, ou seja, o PH é uma fonte de confiança. O que ele falou veio direto da Famiboards e ele disse o seguinte: haverá uma Nintendo Direct em fevereiro, pelo que eu entendi, focada no Nintendo Switch 1. Então se vocês assistiram o último Coelho News, onde eu cito essa possibilidade, o PH tá falando que vai ter essa Nintendo Direct focada no Nintendo Switch 1, pelo que ele entendeu. E se é focada no Nintendo Switch 1, vocês sabem o que significa isso. Provavelmente a gente ainda não vai ter tido o anúncio do Nintendo Switch 2. Lembra que eu falei que as coisas estavam meio que apontando que a Nintendo não iria mais anunciar o Nintendo Switch 2 esse ano, quem sabe poderia anunciar no ano que vem? Foi uma especulação ali pro anúncio acontecer de fato em março, não o lançamento do console. Cara, se o PH tiver certo aqui em relação a isso e tiver uma Nintendo Direct em fevereiro, pelo que ele entendeu, focada no Nintendo Switch 1, tudo indica que as duas coisas batem. E quem sabe, de fato, cara, seja essa Nintendo Direct focada no Nintendo Switch 1 antes do anúncio do Nintendo Switch 2, cara. Parem de esperar para poder comprar o Nintendo Switch. Já venho falando isso para vocês tem alguns anos. A gente não sabe o que a Nintendo vai fazer com esse novo videogame. Não sabe nem quando que vai anunciar, muito menos quando que vai lançar. Mas parece que vai ser anunciado mais tarde do que a expectativa, tá? O PH ainda adicionou que pode acabar sendo apenas uma Partner Showcase, ou seja, nem uma Nintendo Direct tradicional, e sim uma Nintendo Direct focada nos parceiros da Nintendo, ou seja, nos third parties, com 1 ou 2 jogos first party mostrados. Aqui ele não falou se vão ser novos jogos a serem anunciados ou se são jogos da própria Nintendo que a gente já conhece, mas com um pouco mais de detalhes, por exemplo, sei lá, a data de Pokémon Legends ZA, o que eu acho difícil porque fevereiro também ali é uma data onde a própria Pokémon Company faz os seus próprios anúncios, né? Mas quem sabe detalhes ali de Metroid Prime 4 ou alguma informação extra. E ele ainda fala aqui, ó, com 1 ou 2 títulos first party mostrados, se tanto, possivelmente menos ainda do que isso, galera. E ele fala que o anúncio do Xenoblade Chronicles X me faz pensar que a Nintendo não se importa muito em mostrar esses ports tardios, né, esses ports de outros videogames da Nintendo, do Wii U no caso, em apresentações da Nintendo Direct. Apesar de ser importante pra gente, aparentemente pra Nintendo não é uma cartada tão forte assim pra eles apresentarem isso numa Nintendo Direct. Eles podem soltar no Twitter igual eles vêm fazendo e anunciar outras
outras coisas nas Nintendo Directs, focar nos parceiros, de repente, nas third parties, já que metade dos jogos do Nintendo Switch são de empresas third parties e vem vendendo muitos jogos para as empresas parceiras da Nintendo, e ela quer fortalecer esses laços, né? Então, aparentemente, de acordo com o PH, vai ter uma Nintendo Direct em fevereiro e focada no Nintendo Switch 1. Então segurem os seus cavalinhos aí que estão na chuva, porque bem possivelmente, cara, o Nintendo Switch 2 vai demorar até ano que vem para ser anunciado. Mas como bem o post original no Reddit fala, leve essa informação com um grão de sal, já que as informações têm sido vagas ultimamente. Então assim, não é nada confirmação, isso aqui é um rumor. O PH, ele tem um histórico bom de acertos, mas sabe-se lá, cara, se essa informação ela vai se concretizar mesmo, já tem tempo até lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pro futuro. De qualquer forma, basicamente corrobora com tudo que eu falei no último Coelho News, que eu recomendo bastante vocês assistirem agora que essas informações aqui estão saindo, porque nesse final de ano, aparentemente o foco vai ser mesmo nos novos bundles sendo lançados e não necessariamente em anúncios de novos consoles ou novos jogos, né? Acho que a gente já tem tudo que vai ser lançado aqui agora pro final do ano e a partir do ano que vem a gente vai ter mais detalhes sobre as novidades, não agora. E aí, meus amigos, o que vocês acham disso, cara? Vocês acham que o Nintendo Switch vai ser anunciado esse ano ainda? Ainda estão convencidos disso? Vocês esperam que vai ter uma Nintendo Direct ainda esse ano ou agora só ano que vem? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Meus amigos, parece que o Nintendo Switch Online ultrapassou o Xbox Game Pass. No último relatório, a Nintendo falou que o Nintendo Switch Online ultrapassou a marca dos 34 milhões de assinantes. E no último relatório da Microsoft, eles anunciaram que o Game Pass tinha 34 milhões de assinantes. E nesses 34 milhões, eles incluem o Xbox Game Pass Core, que é aquela versão mais enxuta do Xbox Game Pass, que dá acesso aos membros, poder jogar online e cerca de 25 jogos ali da biblioteca do Game Pass, né? Ou seja, não é o completo. Nesses 34 milhões do Game Pass tem tudo isso. E o Nintendo Switch Online tem os emuladores. Em breve vai sair uma discussão que a gente gravou na equipe Coelho no Japão aqui, onde eu falo, cara, que o Phil Spencer deve estar comendo uma meia neste momento, porque é inacreditável isso aqui. O CEO da Microsoft, ele já falou em uma entrevista que o Xbox gasta mais de 1 bilhão por ano em conteúdo de terceiros para o Xbox Game Pass, sem contar com todas as aquisições multibilionárias, com a aquisição mais cara da indústria dos videogames para poder colocar esses jogos no Game Pass, os jogos de estúdios ali, terceiros e tudo mais, para poder aumentar o valor e convencer as pessoas de assinarem o Game Pass, que é um serviço que não está disponível apenas no Xbox, ele está disponível também no PC, está disponível no Mac, está disponível no mobile, né, iPhone, está disponível também no Android, está disponível em televisões. Se você tiver uma televisão da Samsung, você pode conectar um controle do Xbox e jogar através do Xbox Game Pass. E mesmo assim, a Nintendo com seus emuladores conseguiu se equivaler e possivelmente ultrapassar a quantidade de assinantes do Xbox Game Pass, cara. A Nintendo tem algo que as outras empresas dos videogames não têm, que é a história. Eles têm a nostalgia dos jogadores, eles têm a infância das pessoas, eles têm a história dos videogames ali. E a Nintendo ainda disse que pretende aumentar muito mais esses números e que, na verdade, foram baixos esses números, porque eles falaram que, embora tenhamos observado uma diminuição ano a ano na adesão do Nintendo Switch Online, em parte devido a menos lançamentos novos no ano passado com foco nos jogos online, muitas pessoas continuam aproveitando o Nintendo Switch Online. Ou seja, eles lançaram poucos jogos aqui esse ano, que deu uma diminuída, mas eles estão investindo lá no Nintendo Test Program, que inclusive eu vou falar dele pra vocês daqui a pouquinho. Continuam investindo em outros jogos. No Coelho News que eu lancei ontem pra vocês aqui no canal, eu até mencionei o lance da SEGA tá removendo aquela coletânea deles da eShop, quem sabe para poder colocar os jogos reminiscentes dentro do serviço do Nintendo Switch Online. Então, a Nintendo tá trazendo esses games também pro serviço dela e eles vão aumentar esses números cada vez mais. E eu espero que o Xbox também aumente a quantidade de assinantes, porque eu adoro o serviço do Xbox Game Pass, eu acho que é o melhor serviço da indústria. Eu assino e renovo ele todos os anos, tem muito jogo bom lá. É maravilhoso o fato de lançar um novo jogo da Microsoft e ele tá disponível Day One no Xbox Game Pass, isso é incrível. Você não precisa pagar R$350 para poder comprar um jogo novo, sabe? Então o Game Pass é um serviço excelente que vale muito a pena. Mas por algum motivo não tem mais adesões ainda. Ainda assim o Phil Spencer, ele deixou claro já que é um serviço lucrativo sim, então tá indo bem. Essa comparação é mais porque é muito surpreendente o tanto que a Microsoft investe dinheiro nesse serviço, e a Nintendo também, claro, mas nem se compara, né, a quantidade de investimento quando se tratam de emuladores. E ainda assim, eles conseguiram um número equivalente de assinantes, né? Mas tá aí, o que vocês acham disso? Vocês assinam o Xbox Game Pass? Vocês assinam o Nintendo Switch Online? Comenta aí que eu quero saber, principalmente sobre o Game Pass. Se vocês não assinam, eu recomendo muito. O Game Pass é absolutamente excelente, galera. Comenta aí o que
vocês acham disso. Agora bora falar sobre Nintendo Switch 2 e sobre 4K. Aparentemente, no Nintendo Switch Online Test Program, que é aquele jogo que a Nintendo não mostrou para as pessoas, mas está fazendo teste dos servidores online com 10 mil pessoas ao redor do mundo, do que aparentemente vai ser uma nova funcionalidade para os assinantes do Nintendo Switch Online mais pacote de expansão, que é um jogo em MMO. Os dataminers cavucaram os códigos desse jogo para poder encontrar detalhes sobre o novo videogame da Nintendo e parece que eles conseguiram. O Nintendo Switch Online Program contém instruções para resoluções 4K e suporte aos Mesh Shaders. Aqui no universo Nintendo, eles trazem esse tweet aqui do dataminer Waterloom e ele fala o seguinte: de acordo com o dataminer, instruções para operações de resolução 4K estão disponíveis no código do jogo, assim como suporte aos Mesh Shaders, que também foi adicionado recentemente com a atualização do software restrito a essa beta fechada, ou seja, esse software da Nintendo está sendo atualizado aos poucos, a gente não tem acesso a isso, mas quem tá fazendo parte desse programa com a Nintendo tem acesso a essas coisas, e nessa última atualização ele ganhou suporte a esses Mesh Shaders. E de acordo com a matéria aqui, o interessante dessas informações é levar em conta que estamos diante de algo inédito para ambos os recursos. E lembrando que o Nintendo Switch não oferece suporte a 4K, então pra que é? Dessa vez é a própria Nintendo dando suporte a 4K e um jogo seu. Isso só pode indicar uma coisa, que eles vão levar esse jogo pra frente, lembrando que o presidente da Nintendo já falou que o Nintendo Switch Online vai continuar funcionando no sucessor do Nintendo Switch. Se essa nova funcionalidade do Nintendo Switch Online vai ser lançada, também deve estar disponível no Nintendo Switch 2, só que no Switch 2 em 4K, muito possivelmente. O que é loucura, porque a gente tá falando de um portátil da Nintendo, cara. Vai ser a 4K mesmo, Nintendo? Tomara que a bateria não dure uma hora, né? Lembrando que nem o PlayStation 5 faz 4K direito, são pouquíssimos os jogos, quase nada. E a matéria continua aqui. Sabia-se de jogos mais recentemente que o modo debug apresentava opções relacionadas a resoluções maiores do que 1080p presentes no Nintendo Switch atual, mas não haviam vestígios de instruções diretas para opções de resoluções a 4K até agora. E em relação a esses Mesh Shaders, o Nintendo Switch atual não comporta o uso da tal tecnologia, o que nos levaria a crer que a Nintendo está preparando seus desenvolvedores internos para implementar o uso da técnica de renderização geométrica avançada nos seus futuros projetos diretamente para o sucessor do Nintendo Switch. O uso dos Mesh Shaders não é inédito no mundo dos games e, em uma explicação de forma breve e sucinta, é uma técnica que viabiliza uma renderização muito mais precisa da geometria dos projetos de jogos 3D sem que haja um comprometimento elevado do processador. Ou seja, temos aqui vestígios de duas tecnologias interessantes. Uma delas a gente já tinha ouvido em rumores e outras coisas, e que a Nintendo vem utilizando também uma forma dessa tecnologia em jogos atuais, como Tears of the Kingdom, Nintendo Switch Sports, que é uma tecnologia de inteligência que pega uma imagem numa resolução menor e consegue entender como que aquela imagem deveria aparecer para os jogadores numa resolução maior. Então, o videogame de fato só está processando numa resolução baixinha, mas nós, como jogadores, estamos vendo aquela imagem em altíssima qualidade grandona na nossa tela com pouco processamento. A Nvidia chama isso de DLSS. Existe uma tecnologia próxima a isso que atualmente funciona no Nintendo Switch chamada AMD Fidelity FX. E possivelmente o Nintendo Switch 2 vai ter, né, uma tecnologia parecida com isso também, né, para a resolução, mas não apenas para resolução e também para geometria mesmo, para os modelos 3D do mundo, dos personagens e tudo mais, facilitando com que jogos muito complexos possam rodar em hardwares mais modestos, ainda em resoluções altas e em altíssima qualidade. E se essas coisas estão dentro dos jogos da própria Nintendo, é muito interessante a gente imaginar o que eles vão fazer no futuro com seus próximos jogos, tá? Porque isso aqui não é rumor, isso aqui é datamine, está nos códigos da Nintendo. Então é uma informação muito interessante. Sabe outros jogos que de repente podem acabar rodando em 4K no Nintendo Switch? A gente não sabe, mas quem sabe Death Stranding também acabe não chegando pro Nintendo Switch 2. Olha só que interessante essa matéria aqui do Nintendo Life, falando que a Kojima Productions supostamente obteve controle total da IP, né, do Death Stranding agora, e que quem sabe vai se render a um relançamento para Nintendo. Eles falam aqui que um lançamento na atual família do Nintendo Switch, ou seja, do Nintendo Switch 1, parece um tanto improvável, dada a capacidade gráfica do jogo, mas quem sabe num Switch 2, né? Será que vai estar no anúncio do Switch 2 isso aqui? Acho que a gente vai descobrir isso em breve. Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Agora, meus amigos, no quadro que estamos jogando, eu quero apresentar a vocês Monospaced Lovers, que é um jogo que a gente vem jogando por enquanto. Chegou
chegou a hora de trazer as nossas primeiras impressões aqui. Esse aqui é um jogo de plataforma e eu diria que é o jogo de plataforma mais diferente que a gente jogou esse ano. A arte dele é muito linda e a física dele é incrível, não deixa esse visual assim no trailer te enganar, tá? Os personagens eles são interessantes, mas eu não diria que é um jogo pra qualquer um não. Primeiro porque é um jogo difícil em tudo, ele tem trechos de plataforma, ele parece Celeste nesse sentido de dificuldade, e o primeiro trecho de puzzles do jogo, a gente tinha que calcular 102 em números hexadecimais. Sim, um troço meio de maluco pra quem realmente quer se aprofundar em jogos puzzle, tá? A exploração dele não é linear e os chefes têm fácil ou difícil. A gente jogou no difícil e realmente foi bem difícil mesmo, tá? Mas infelizmente uma das coisas que fez os chefes serem difíceis é que tinham uns problemas técnicos, tipo ataques que bugam, coisas de jogos indies com baixo orçamento que não tem tanto polimento, e isso meio que quebra as pernas, sabe? É um jogo interessante, mas é um jogo bem indie mesmo, aquela coisa de jogo diferentão, com dificuldade alta pro jogo não acabar rápido, e uma execução que te pede desculpas com alguma frequência. O jogo é bom, mas eu não diria que é pra todo mundo. Ele também tá em português e custa R$ 99,00. Vamos trazer a avaliação completa dele aqui numa tier list no canal, tá bom? Agora, galera, pra gente fechar o Coelho News de hoje, temos algumas notícias interessantes como essa aqui, de que a Nintendo, ela vai continuar querendo fazer aquisições de novos estúdios, mas diferente da forma com que a Sony e a Microsoft fazem, a Nintendo quer fazer isso pra agregar à cultura que a Nintendo tem atualmente. Eles não querem trazer uma empresa terceirizada pra dentro dos estúdios da Nintendo e não fazer as coisas como a Nintendo faz, do jeitinho Nintendo, digamos assim. E quem falou isso foi o diretor executivo sênior da Nintendo respondendo a investidores. Matéria aqui do Universo Nintendo. Durante a sessão de perguntas e respostas entre acionistas e a Nintendo, houve um questionamento sobre os potenciais aumentos nos gastos da empresa envolvendo a produção de novos jogos e projetos, né? E aí o diretor executivo sênior da Nintendo, Ko Shiota, falou que não vê o aumento de gastos como um ponto-chave para que os jogos ou hardwares com boas ideias sejam produzidos. Ele não precisa aumentar os custos para termos excelentes jogos. Essa é a filosofia da Nintendo. Ele falou o seguinte: eu acho que como gerar novas ideias é a coisa mais importante para a Nintendo. Como gerar essas novas ideias. Por isso a Nintendo investe tanto em R&D, ou seja, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento. Esse é o ponto-chave da Nintendo. Eles falam o seguinte: não é o caso de que se você gastar dinheiro em desenvolvimento, grandes ideias nascerão. Ou seja, não é o caso de você injetar bilhões em um serviço ou em um jogo que ele vai ser bom. Gostaríamos de continuar a focar no processo em que desenvolvedores de ambas as equipes de hardware e software compartilham ideias para criar coisas interessantes. É por isso que a Nintendo é muito cuidadosa de trazer novos estúdios e de sair comprando novos estúdios, porque quando eles colocam um estúdio dentro ali no aglomerado Nintendo, eles passam a compartilhar essas informações de hardware e software. A Nintendo sempre foca muito nisso. A gente é uma empresa de hardware e de software. Eles fazem o videogame e eles fazem o jogo pensando nas funcionalidades e na inovação que aquele hardware que eles estão fazendo vai permitir, para trazer ideias novas e coisas que os jogadores vão gostar, né? De acordo com um documento publicado sobre a utilização da sua receita, a Nintendo espera investir cerca de 100 bilhões de ienes em expansão, não de novos estúdios, mas sim das equipes de desenvolvimento de jogos e pesquisa, com a construção de um novo edifício e aquisição de desenvolvedoras, por exemplo. Então, esses 100 bilhões de ienes, que significa cerca de 600 mil dólares, que, lembrando, nem se compara aos bilhões e bilhões, né, que a gente vê outras empresas de games gastando. Inclui tudo: pesquisa e desenvolvimento, novos jogos, novos prédios. É uma grana gigantesca, mas que eles investem de forma focada na inovação. Que é interessante, né, essa filosofia da Nintendo. Agora, para as notícias rapidinhas, tem algumas coisas muito interessantes acontecendo. Vocês estão acompanhando aí o Nintendo Music, que é o aplicativo. Só que uma questão do aplicativo de músicas da Nintendo é que a Nintendo não está dando crédito para os compositores das músicas. E isso tanto é ruim, acho que para os artistas em si, né, quanto também para nós jogadores que queremos ouvir mais músicas daqueles compositores e a gente não consegue. E aí, a GameXplain, que é uma das grandes inspirações para mim, eu gosto muito deles, eu gosto muito do André Seegers também, que ele é o criador da GameXplain. Ele iniciou um projeto chamado The Nintendo Music Credit Project, porque dentro do aplicativo do Nintendo Music, a gente consegue criar playlists e compartilhar o link dessas playlists com as pessoas. Então o que eles estão fazendo é criar playlists com o nome de cada um dos compositores e compartilhar com a gente na internet através desse perfil
aqui, ó, NM Credit, e a gente pode entrar lá e salvar essas playlists. E olha só que legal, eles conseguiram, eles fizeram um anúncio aqui, ó, estamos felizes em anunciar que catalogamos e creditamos todas as faixas únicas no aplicativo do Nintendo Music que pudemos na lista de reprodução de cada artista individual, mas o trabalho continua. E é um trabalho tão legal, cara, porque olha só que maneiro. Por exemplo, eles fizeram esse post aqui falando que foi trazido à nossa atenção de que 4 faixas de Pikmin 4 foram reutilizadas de jogos anteriores, né? Eles estavam tendo dificuldade de encontrar quem eram os compositores dessas faixas, mas como são faixas reutilizadas, os compositores são conhecidos, né, dos jogos antigos. Então, eles conseguiram classificar pelo menos essas 4 músicas em suas respectivas playlists de compositores. Ainda falta bastante trabalho pela frente de músicas que é impossível, mas eles estão conseguindo, e aí eles estão colocando aqui, olha que legal. Tem o QR Code na tela, caso vocês queiram ver, ó. Atsuko Asahi, o Kazumi Totaka, quem sabe do Totaka Song aí. Entre várias outras playlists, recomendo muito vocês acompanharem lá o trabalho deles. Eles têm esse documento aqui no Google Docs com todas as playlists de cada um dos compositores e quantas músicas eles fizeram. Olha só, 32 esse aqui, 117 esse aqui, 12, 159, tem muita coisa. Recomendo bastante vocês acompanharem esse projeto, é muito legal, um serviço para a comunidade, e @NMCredit. Parabéns aí pro Anders Figures e pra Game Explain por esse projeto tão bacana. E olha só que interessante, amigos, o Pokémon TCG Pocket, que tá todo mundo viciado, incluindo eu. Quem tá jogando aí, comenta. Acabou de atingir 30 milhões de downloads em 9 dias apenas. Já devem ter mais alguns milhões aí, tá? Eu lembro que na oportunidade eu falei pra vocês, quando eu joguei pela primeira vez esse jogo, antes do lançamento dele, que eu fui lá no escritório da Pokémon Company, foi muito bacana, eu falei, cara, isso aqui é gigante, isso aqui tem potencial pra ultrapassar Pokémon GO. Me chamaram de louco, falaram que não, que Pokémon GO foi um fenômeno mundial, aquilo nunca mais vai acontecer, foi uma loucura. E de fato foi, mas a gente tá vendo Pokémon GO que teve 19 dias pra chegar nos 50 milhões de downloads, esse aqui levou 9 dias para chegar nos 30 milhões. É bem possível que Pokémon TCG Pocket vai finalmente ser o aplicativo que vai conseguir bater os recordes de Pokémon GO. Só Pokémon para conseguir bater esses recordes de si próprio, né? A Pokémon Company e a Nintendo, elas competem consigo mesmas, é inacreditável isso. Números insanos, mas e aí, vocês estão jogando? Comenta aí pra mim, porque já tem mais eventos rolando. Agora tá rolando um evento de batalha, tem um novo evento no Mystery Gift lá, né, na escolha misteriosa. Então, entre no aplicativo de vocês e participem dos eventos de batalha que eu tô jogando bastante lá, quem sabe a gente não joga contra. Aguardo vocês lá e me sigam no Twitter, porque eu estou dando umas dicas de decks, hein, pra vocês poderem baixar ou montar seus próprios decks e tudo mais. Tô viciado nesse jogo, gente. Entra lá no meu Twitter, @RodrigoCoelc, lá no Blue Sky e no Threads também, que eu tô dando as dicas aí de decks pra vocês, beleza? E falando em compositor de música e em créditos, a gente recebeu a notícia de que o co-compositor de Breath of the Wild e de Animal Crossing revela que deixou a Nintendo já há algum tempo. Ele falou o seguinte: tem um anúncio um pouco atrasado para poder compartilhar. Em julho do ano passado, eu dei um passo em uma nova direção ao deixar o meu cargo na Nintendo. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todos que me apoiaram ao longo dos anos, àqueles que gostaram do meu trabalho, eu amei o trabalho dele, e a todos que ouviram a música através dos projetos dos quais eu participei. Tenho trabalhado em novos projetos desde que saí e espero ter a oportunidade de compartilhar alguns deles com vocês em um futuro próximo. Se houver alguém que queira continuar acompanhando a minha jornada, eu ficaria realmente grato e espero que vocês estejam ansiosos pelo que está por vir. Muito obrigado pelo seu apoio contínuo. Então tá aí, ó, co-compositor de Breath of the Wild e de Animal Crossing saiu. Vamos ver se o tom das músicas vai acabar mudando nos próximos jogos ou não, né? Eu acho que não, cara. Cada um vai numa direção e é isso aí mesmo. O importante é que as outras pessoas dentro da equipe, né, continuem levando aquela cultura pra frente. Mas comenta aí o que vocês acham sobre isso, porque esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar as novidades aqui comigo. As terças, quintas e sábados são sempre os momentos que a gente para um pouquinho pra poder falar desse assunto que a gente tanto gosta, que são os videogames. Então, muito obrigado por estarem sempre por perto e acompanharem, amigos. Lembrando que estamos em mês de Black Friday, tô postando várias promoções pra vocês lá nos grupos do Nintendo Barato, eles estão aqui na descrição. Tem no Telegram, tem no WhatsApp, tem no Instagram. Recomendo muito que vocês entrem lá, olha só. Jogo saindo a R$135, mídia física. Nintendo Switch modelo OLED a 1.700 e pouco, galera. Entrem nos grupos do Nintendo Barato, tem no Telegram, no WhatsApp, no Instagram. É muito importante vocês estarem por lá. Lembrando que tem um sorteio de mídia física em andamento lá nos grupos agora. O resultado vai ser na segunda-feira lá no meu Instagram, @RodrigoCoelhoC. Mas eu vou avisar o resultado também nos grupos, tá? Que vocês podem acompanhar o processo pelo meu Instagram por lá. Então, entre nos grupos do Nintendo Barato, ainda dá tempo de participar, é só pra quem tá nos grupos, tá? Então eu aguardo vocês por lá. Os links estão aqui na descrição, entrem em um deles que vale muito a pena, tá? Se vocês curtiram aqui o vídeo, dá aquela moral, deixa um likezão que me ajuda muito aqui no trabalho. Hypa aqui esse vídeo. Se não tá inscrito ainda, vem fazer parte aqui da comunidade, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e os outros vídeos bacanas que a gente lança todos os dias aqui no canal, tá bom?
bom? Muito obrigado pelo apoio de sempre de vocês, meus amigos. Lembrem-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante que a gente tem aqui na nossa comunidade e eu sou muito grato por vocês serem assim. Chega lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, principalmente lá no Instagram, tá? Mas é a mesma @RodrigoCoelhoC lá no Twitter, no TikTok, no Blue Sky, no Threads e no Instagram, onde você tiver, eu vou estar lá por @RodrigoCoelhoC, tá? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Nos vemos no próximo vídeo e no Instagram. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!